Vamos conversar um pouco sobre os princípios da ação não violenta, né? Para não sair muito do script, eu vou me basear aqui no próprio material, tá? Produzido pelo projeto, que a gente comentou no primeiro vídeo desse módulo, né? Que é esse material que você imprime frente e verso para entregar para cada um dos participantes da oficina. E vou me basear um pouco também em alguns dos princípios, tá, que a gente tem no movimento humanista. São 12 princípios da ação válida. Tá? O princípio mais importante, a gente dedicou todo um módulo para ele, que é o quando você trata os demais como você quer ser tratado ou tratada, né? Você se libera, né? Esse é o princípio de solidariedade e de coerência para a gente. Ele é o máximo princípio, a nossa regra de ouro que gera todas as ações não violentas, tá? Tudo parte desse princípio, mas a gente tem alguns outros. Um outro princípio muito importante, a gente diz que é de não se opor a uma grande força, retroceder até que ela se debilite, e aí você avança com resolução, né? Isso a gente chama de ação oportuna. Esse princípio ele está ligado a não acreditar no poder do tirano, não acreditar no poder daqueles que acreditam na violência como solução, né, como método. Você não acreditar no poder daqueles que oprimem é uma capacidade que qualquer um pode ter em qualquer momento, e somente esse ato já te dá é, uma certa igualdade na disputa por transformar essa realidade, tá? Então, obviamente, a gente não a ação não violenta não pede para ninguém arremeter frontalmente, diretamente contra o opressor, senão que esperar o momento oportuno e, enquanto isso, manter essa falta de credulidade, digamos, ou seja, não, você simplesmente não entrar no jogo, né, de que os poderosos e os tiranos de turno querem fazer nos crer, né, e quando a gente começa a acreditar neles e vai seguindo as regras do jogo que eles impõem, é que a gente também acaba obedecendo e acaba entrando nas poucas opções que geralmente eles nos dão, quando existem 1000 opções de resposta fora do que eles nos apresentam como únicas opções, né? Isso é muito importante, esse desacreditar do poder do tirano e essa ação oportuna, né? Esperar o momento certo de poder mudar as coisas, tá? Não é sempre que a gente consegue. Depois a gente tem o princípio de negação dos opostos, que a gente traduz também como não agressão, tá? Onde a gente fala o seguinte: não importa em que bando os acontecimentos te colocaram, o que importa é que você compreenda que você não escolheu nenhum bando. E quando você pensa em não agressão, a não agressão ela não começa só na relação, ela começa dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, ela começa na tua alma, tá? É uma espécie de luta mental ou espiritual contra todo pensamento negativo ou todo pensamento, mau pensamento, né? Todas as vezes que a gente se precipita, toda vez que a gente, enfim, é uma luta contra a mentira, contra o ódio, essas campanhas de ódio, e contra o desejar o mal para outras pessoas, né? Então essa coisa de desejar o mal para outros, ela também parte quando a gente nega, né, o outro. Inclusive existe uma oficina que depois a gente vai estar trabalhando também, que a gente chama exercício dos personagens, que é justamente esse exercício de se colocar mais vezes no lugar do outro, se imaginar no lugar do outro. Isso pode ser feito como um exercício, como uma oficina também. Então, esse princípio da não agressão começa também na negação. O outro não é o meu oposto, né? Isso é uma coisa que dá para aprofundar muito, tá? Mas vamos para o próximo princípio, que é o de acreditar no futuro. De acreditar no futuro, ter fé ou certeza de que o futuro será melhor do que o presente, tem a ver com o princípio de acumulação das ações. Ou seja, esse princípio diz para a gente o seguinte: os atos contraditórios ou unitivos se acumulam em você.
Se você repetir aqueles atos que te produzem unidade interna, que te deixam inteira, que te deixam cada vez mais inteiro, já nada poderá te deter. Você vai se transformar como numa força tão grande como se fosse uma força da natureza. Então, acreditar no futuro tem a ver não só numa fé ingênua, mas nessa confiança, nessa acumulação de ações que a gente vai tendo a cada dia, ou seja, como cada dia a gente vai ficando um pouco melhor, né? Tem coisas que pioram com o passar do tempo, mas tem coisas que melhoram, né? Por exemplo, o vinho, por exemplo, as pessoas boas que acumulam boas ações, ações que são válidas não só para elas, mas para outras pessoas. Então, esses atos de unidade, onde você vai se sentindo inteira a cada dia que passa, vão se acumulando, e isso é um dos principais princípios de ação que a gente tem, que norteia a nossa ação, tá? Depois a gente tem um outro princípio muito importante, que é de regeneração social, tá? Que é assumir para você a responsabilidade de regenerar o tecido social que foi destruído por outros, sobretudo por aqueles, né, que só visam lucro, só visam dinheiro e não estão preocupados com as pessoas, com a vida delas, com a sua história, com a relação que as pessoas têm entre si, o convívio, tá? Então, esse individualismo extremo precisa ser, não é nem combatido, é regenerado, esses elos, né? E para isso a gente tem o princípio de proporção, que diz o seguinte, que as coisas estão bem quando elas marcham em conjunto e não isoladamente. Você sozinho pode até ir mais rápido, mas você não vai ir longe, né? Para você ir longe, você precisa estar acompanhado de outros. Então é muito importante essa regeneração social, essa proporção nas ações, essa forma mais coletiva, né, de ir na caminhada com outras pessoas e que relembrar sempre que as coisas só vão estar bem quando elas marcharem em conjunto. Não existe revolução que seja feita sozinho, né? O Gandhi sozinho seria um fakir nu, palavras do Silo. Ele acompanhado de milhões de pessoas é um verdadeiro fenômeno social, né? Você pega, por exemplo, agora no Chile, que está tendo um monte de manifestações, o governo tenta achar um culpado e não acha, porque é a população inteira que está se manifestando. Então as coisas estão bem quando marcham em conjunto e não isoladamente. Isso tem o seu tempo de maturação, né? Entra naquele outro princípio que a gente comentou, da oportunidade das ações, esperar o momento correto, que é o momento onde você vai tendo um acúmulo, e um acúmulo coletivo, não é um acúmulo individual, cada um por si, é um acúmulo coletivo. Isso na escola se entende muito bem, porque não existe educação, né, separada, sempre tem alguém que ensina, alguém que aprende, sempre tem uma comunidade em torno. Então isso na escola se entende muito bem, mas muitas pessoas não entendem esse princípio. Acredito que aqui no nosso curso vai ser muito tranquilo disso ser compreendido, né? Depois a gente tem também, sobre a questão da regeneração social, um princípio de ação e reação. Tá? Quando você força algo para o fim, você produz o contrário. Então, se a gente quer regenerar o tecido social que outros destruíram, é muito importante que a gente faça isso sem forçar a barra. Como se faz isso sem forçar a barra? É sair da questão, vamos dizer assim, mais punitivista, de castigo e achar que é só isso que resolve, colocando, né, prêmios e castigos, e fazer isso através de contribuição, fazer isso sem esperar nada em troca, fazer isso através da educação. A educação é uma das coisas mais generosas que tem, né? Então, se você forçar para um objetivo, você vai produzir o contrário. Se você não forçar, uma parte das pessoas vai, e com você outra parte não, né, vai implementar, vai levar adiante tudo isso, outra parte não. E tudo bem, né? Tudo bem que seja assim. Um último princípio que a gente tem é de compaixão e solidariedade, né? E esse princípio está muito baseado, a compaixão e a solidariedade, num princípio de aceitar os opostos, né? Então a gente tem um princípio de conformidade que diz: se para você está bem o dia e a noite, o verão e o inverno, é porque você superou as suas contradições. Porque a vida é ciclo, né? A vida tem altos e baixos, tem dias bons e ruins, tem calor, tem frio. Se a gente souber aproveitar, no verão vai para a praia, no inverno tenta conhecer a neve, né? Se aproveitar o melhor que tem em cada um dos opostos, a gente vai ver que não existe contradição, senão que existe alternância, né? Não existe oposição, existe ciclo.
Então isso é muito importante como princípio norteador da não violência, para a compaixão ser compreendida de forma mais profunda, né? Assim como também a liberdade, tá? Quando o princípio máximo da solidariedade e compaixão, né, o tratar os demais como quer ser tratado, ele também pode ser traduzido de uma outra maneira, né? Quando você prejudica os demais, você fica aprisionada. Mas se você não prejudicar a outros, você pode fazer o que você quiser com muita liberdade, né? Então, o princípio de liberdade tem a ver com não prejudicar os demais, né? Se você também não prejudicar os demais, existem muitos tabus e muitas travas que são desnecessárias, foram criadas em certos momentos históricos e hoje elas não têm mais sentido. Se a gente fizer uma revisão profunda disso, a gente vai observar que muitos dos problemas que a gente tem são imaginários e não precisariam existir. É válido relembrar que a compaixão e a solidariedade num sistema individualista e egoísta, né, é ajudar outros seres humanos. E somente esse pequeno ato de solidariedade, ajudar a outros sem esperar nada em volta, já é um ato extremamente revolucionário, né? Amar em tempos de ódio é revolucionário, já diz uma poesia, já diz um slogan, mas é um ato revolucionário e não violento, tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, os princípios é difícil explicar, eles às vezes são um pouco mais abstratos, mas depois quem quiser conhecer mais, além dos princípios da não violência, existem 12 princípios de ação válida, que são do movimento humanista. Esses 12 princípios são princípios de ação, né, reflexiva, para a gente refletir na medida que a gente vai agindo, não só a nível individual, mas sobretudo a nível interpessoal, tá, em relação com o outro. Tá bom? Um abraço.